Olá, bom dia, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos novamente hoje no nosso quarto dia da nossa jornada espiritual. O tema de hoje: como entender a linguagem de Cristo. Deus seja louvado porque você vem seguindo essa jornada e eu quero fazer uma oração com você neste momento para a gente começar a meditar na palavra de Deus. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na Tua presença. Que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua palavra nesta manhã. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Falar com Deus é algo já desafiador. Mas digo para você que ouvir Deus também se torna um grande desafio na nossa vida. Mas, nas primeiras horas do dia, nós devemos gastar tempo falando e ouvindo. E como nós conseguimos fazer isso, né? Tem um pensamentozinho aí na jornada que eu quero ler com vocês que diz assim: consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade e ore. Toma-me, Senhor, para ser inteiramente teu. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje para o teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Então, o nosso desafio é a cada dia, a cada manhã, nos mantermos em comunhão com Deus. E a gente vem vendo isso aqui ao longo dos dias da nossa jornada. Mas é interessante que eu já mencionei para vocês aqui, a jornada de hoje ela trabalha com mais propriedade esse assunto, que nós falamos com Deus através de uma vida de oração. Então é importante a gente dialogar com Deus, não somente monologar. Porque um monólogo somente um fala e o outro só ouve. Um diálogo é interessante que um fala e o outro ouve, em algum momento o outro fala e esse que estava falando, agora ele vai ouvir. Então a relação que nós devemos manter com Deus é essa, uma relação de oração, uma relação onde nós vamos ouvir, mas também nós iremos falar. Eu quero ler alguns textos com vocês, porque a ênfase do nosso estudo de hoje é uma ênfase no ouvir Deus. Porque o falar é tranquilo, a gente já tem uma noção mais ou menos de como fazer uma oração. Mas hoje eu quero gastar tempo falando como ouvir Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 8, e vamos ler o verso 43. Abra aí a sua Bíblia, o seu smartphone e veja comigo este texto de João que é bem interessante para o nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus: qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então veja, no capítulo 8, no verso 43, João ele descreve um momento de Jesus que ele indaga porque as pessoas não conseguiam compreender a linguagem dele, não conseguiam ouvir ou entender aquilo que ele trazia como mensagem. E a razão era porque não estudavam a sua palavra. Em outros momentos, não lia a Bíblia. Então, qual é o conceito que a gente cria? Uma das principais formas de Jesus, de Deus falar conosco é através da palavra, é através da Bíblia. Agora veja comigo Marcos no capítulo 4, o verso 24. Olha o que diz: então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então veja, esse texto de Marcos é um texto extraordinário para que a gente, ao ler a palavra, a gente consiga se atentar ao que nós conseguimos ouvir de Deus. Por que que Marcos ele fala isso? Hoje nós vemos numa sociedade onde as pessoas elas estão de alguma maneira buscando trazer interpretações humanas para a Bíblia. E às vezes, ao ler a palavra, elas dizem algo que o Senhor assim não disse, ou então pensou. E isso a gente chama de interpretação.
Então Marcos está nos fazendo um alerta para que a gente ouça atentamente o que o Senhor deseja nos dizer, para que a gente não corra o risco de poder falar equivocadamente aquilo que Deus ele não quis dizer, ok? Vamos seguir mais um texto, Deuteronômio capítulo 30, e agora vamos ler o verso 20, e a palavra nos diz assim: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Sabe, amigos, este texto de Deuteronômio, ele é muito interessante para nós, porque ele nos diz que para que a gente tenha uma vida longeva, nós precisamos ter este nível de relacionamento com Deus. Por isso, a importância da gente gastar tempo na presença de Deus, porque isso é de vital importância para nós. E ainda mais um texto, agora Josué capítulo 22, o verso 5. Olha o que diz a palavra. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que meu servo Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Agora, entendendo que nós devemos ser capazes de ouvir e entender a palavra de Deus, o texto de Josué nos diz que isso nos fará cumprir os seus mandamentos, guardar a sua lei, viver em obediência a Deus. Porque a palavra também nos diz que mais importa servir a Deus do que servir aos homens. Então, amigos, hoje os textos que lemos nos mostram que nós devemos manter uma vida de oração. Lembrando sempre que Jeremias capítulo 29, verso 13 nos diz que se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós iremos encontrá-lo. Nós iremos achá-lo. Nós iremos conseguir manter este nível de relacionamento com Ele, porque Deus está 24 horas disponível para nos ouvir. E o grande segredo deste relacionamento com Deus é você não apenas falar, você também precisa ouvir Deus. Dialogue com Deus, gaste tempo na presença dEle e automaticamente você irá obedecer à vontade de Deus. Estará cumprindo aquilo que Deus espera e separou para cada um de nós. Lembre sempre, nós não temos saída para entender as coisas espirituais senão indo à presença de Deus. E para este tempo que nós estamos vivendo, é de vital importância o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da tua vontade, para que a gente não seja enganado, para que a gente não viva as mentiras e os enganos que este mundo oferece. Por isso, o seu desafio de hoje é falar com Deus. E aí, eu quero pedir que você, no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, em algum momento hoje desse dia, você separe um tempo para orar e depois você vai separar um tempo para ouvir Deus no meio da sua oração. Vai ter um momento que você vai parar de falar, talvez sentado, em pé, ajoelhado, como você for fazer a tua oração. Vai ter um momento que você vai parar de falar e vai dizer assim: Senhor, eu quero te ouvir. E aí, depois você vai nos contar a experiência de como Deus falou com você. Se foi te direcionando até a Bíblia para que você lesse um texto e encontrasse ali a resposta. Se foi através de um pensamento que lhe veio como resposta da palavra de Deus. E aí nós vamos compartilhar no nosso grupo essa experiência. Que Deus te abençoe. Que neste dia você viva ao lado de Deus para que Ele te ajude e me ajude a cumprirmos a sua lei, a obedecermos os teus mandamentos. Vamos fazer mais uma oração? Vamos falar com Deus?
Pai querido, obrigado, Senhor, pelo estudo dessa manhã. Obrigado porque quando buscamos a Ti, nós encontramos. E quando Te encontramos, o Senhor fala conosco e nos mostra o caminho e a direção que nós devemos andar. Por isso, queremos confiar a nossa vida e os nossos planos em Tuas mãos. Toma-nos hoje e nos ajuda a mantermos esta ligação contigo. Abençoe esta família que está aí me assistindo. Abençoe o nosso dia, seja com as nossas atividades, e que possamos Te louvar com a nossa vida. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus, que você tenha um dia na presença dEle e nos vemos amanhã. Um abraço.